Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo o vídeo da ressaca, o vídeo do dia seguinte. Vamos repercutir, vamos trocar uma ideia sobre essa derrota do Vasco em São Januário, né? Antes, vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube. Quero falar da minha... Se inscreve no canal também, tá? Muita gente curte aqui o canal e não é inscrito ainda. Se inscreve para dar uma moral. Quero falar da minha parceira 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Hoje tem Premier League, tá pegando fogo, reta final dos campeonatos na Europa. O Leicester enfrenta o Liverpool, 5,15 estão pagando no Leicester, 4,68 no empate. 1,64 na vitória do Liverpool. Liverpool que vinha mal das pernas e de repente engatou uma sequência de vitórias. Jogão na Premier League, para você que curte, tá aqui ó, o primeiro comentário fixado, clica, vai abrir uma janela, coloca o código promocional do Cerrado e assim você já deu uma força para o canal, só de confirmar esse cadastro. O primeiro depósito ou Pix, se você fizer no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar na 1xBet. O último bilhete que eu dei, dica aqui, batendo também. Já estamos aí nos 3 a 4 bilhetes, os últimos, acertando tudo, né? Vamos ver se o próximo bilhete a gente mantém aí o 100% de aproveitamento, né? Vem com a gente, vem com a 1xBet, que é parceira do canal, em 2023. Bom, vamos começar a falar aqui do asqueroso Vasco, né? O torcedor tem o desprazer, voltamos a viver o desprazer de esperar as rodadas, os jogos do Vasco, né, que a gente sabe que vai ser sofrimento. É a mesma angústia, é o mesmo sofrimento do Vasco na Série B, do Vasco do Salgado, né, do Vasco dos anos atrás. É complicado a gente falar do Vasco, porque traz uma indignação que não faz bem para a nossa saúde. Ontem mesmo fiquei muito nervoso no vídeo pós-jogo. Inclusive, nessas horas a gente acaba perdendo a razão, né? E eu acabei falando que os torcedores Nutella, os emocionados aí, comparando eles, dizendo que a 777, ou todos esses jornalistas, essas pessoas, usaram esses torcedores como uma puta, né? E eu queria fazer uma retratação aqui. As putas, obviamente, porque ninguém merece ser comparado a torcedor Nutella, né? Então, minhas desculpas aí a essas mulheres que trabalham honestamente. Bom, agora vamos falar do Vasco, né? O Vasco tá a 1 ponto do Z4. O próximo adversário é um time que vem bem, depois que contratou o Dorival Júnior, o tal do técnico cascudo, né? O técnico carimbado, o técnico medalhão, o técnico gestor, o técnico que chega com um outro nível de prateleira, que é o que prometeram para o Vasco, né? O cara que vai chegar numa coletiva e ter coragem de falar que a diretoria está errada, que tem que contratar, errar o planejamento, cobrar contratações, cobrar os jogadores e não um funcionário, como é o caso do Paulo Brax, um cara que só veio para seguir ordens, né? Então o próximo adversário é o São Paulo, jogando no sábado lá no Morumbi, né? E se o Cuiabá ou o Corinthians vencerem os adversários que eles têm, se eu não me engano, o Corinthians encara o Atlético Mineiro e o Cuiabá o Cruzeiro, né? E o Vasco tropeçando contra o São Paulo, até mesmo um empate, leva o Vasco para o Z4, para a zona de rebaixamento. São 6 jogos, 3 empates, 1 vitória, 2 derrotas, para adversários que a gente pode dizer adversários diretos nessa briga na tabela, na parte de baixo, né? Porque deixar ponto contra o Curitiba, que certamente vai brigar para não cair, deixar pontos na mesa e jogando em São Januário, perdendo para o Bahia e para o Santos, é sim um risco que a gente está correndo no médio e longo prazo aí para essa briga contra o rebaixamento, contra adversários direto, né? Tem torcedores desses times que vão ficar revoltados comigo, mas basta você ver o Santos de ontem, que jogou todo estrupiado, todo remendado, né? E o Santos, quando voltaram esses jogadores, o Soteldo, o Mendonça, o jogador lá que foi para a seleção sub-20, o Santos ainda é um time que ainda pode se ver longe dessa confusão, dessa briga na parte de baixo, né? Então tá aí, o Vasco vai encarar esses adversários, depois encara o Fortaleza, jogando lá no Ceará, e depois pega o Flamengo no Maracanã. Na entrevista coletiva de pós-jogo, o Barbieri debochou da cara do torcedor vascaíno. Ele debochou da cara do torcedor vascaíno.
Porque, primeiro, ele dizendo que o Vasco jogou infinitamente melhor que o Santos, e aí depois de tantas justificativas bizarras que a gente viu dadas por ele para os fracassos passados, ele veio com uma que foi um deboche com a cara do torcedor, dizer que o Santos é um time que nunca caiu para segunda divisão, né? E está acostumado a jogar Série A. Por isso que a gente não ganhou do Santos. Quer dizer, ele acabou com o Vasco ao dizer isso. Se fosse um clube sério, se fosse um clube de pessoas de caráter, decente, na mesma hora ele tinha sido mandado embora, ele tinha sido demitido, né? E esquece essa história aí que estão contando que ele vai cair, Barbieri na corda bamba, Barbieri demitido. E isso é tudo conversa fiada. A empresa americana lá, 777, os americanos estão pouco se fudendo para o que está acontecendo no Vasco. Eles querem saber de resultado financeiro. O Barbieri vai continuar. Eles não vão demitir o Barbieri, tá? Essa é a realidade. Vou deixar o trecho onde o Barbieri tira onda com a cara do torcedor vascaíno, porque se tivessem homens dentro do Vasco de verdade, ele jamais teria dito isso, ou ele teria sido demitido sumariamente depois dessa declaração. A gente sair de uma situação, se eu não me engano, o Santos nunca foi rebaixado, é isso? É um time que está acostumado a jogar na elite há muito tempo, né? Então a gente conseguiu ser infinitamente superior a eles dentro de campo. Isso é resultado do que a gente já vem fazendo. Ainda teve jornalista, né, que é defensor da gestão Salgado, defensor de tudo que aconteceu no Vasco. E também o próprio Barbieri na coletiva imputando a responsabilidade na torcida. O clima não tá legal, né? O clima não tá hostil para o adversário, tá hostil para o Vasco. Então a culpa do Vasco tá tropeçando em São Januário não é de todo o trabalho horroroso que eles vêm fazendo, e sim da pressão da torcida que deveria apoiar, né? Infelizmente ainda tem que ouvir isso. Quem é que gravou um vídeo, ou fez uma live, ou falou no seu canal, detonando o trabalho do Maurício Barbieri e o planejamento da diretoria? Quando eu falo planejamento da diretoria, eu imagino que seja o Paulo Brax, o CEO Mulambo, foi o Cazé, né? Lá do canal do Cazé. E aí ele fala que o trabalho do Barbieri é ruim, mas ele nunca se responsabiliza. Sempre culpa de alguma coisa, mas nunca a culpa dele. Nunca ele vai se acusar, né? E que a gente tomou um gol de um menino aí que ainda tá na fase você vai ver aí o que ele falou, né? Inclusive, eu botei um vídeo lá no Instagram mostrando um menino que fez o gol no Vasco, a tranquilidade de fazer o gol no Vasco, né? Enquanto que o Vasco, para fazer um gol, é um desespero. E um segundo tempo onde estão... Eu falei para vocês que ia ter gente que ia colher números do segundo tempo para dizer que o Vasco foi infinitamente superior ao adversário. Um adversário que fez um gol, que estava cheio de problemas e que se retrancou realmente para segurar o resultado e segurou com competência, com o zagueiro Messias lá, não deixando ninguém passar. E o Vasco desesperado na base da correria, desorganizado, dando chutão para frente e chuveirinho na área. E ainda iam pegar essas estatísticas para dizer que o Vasco foi do caramba, que o caminho tá certo. É mais ou menos o discurso do Barbieri e as críticas do Cazé a respeito desse trabalho, tanto do técnico quanto dos gestores. Principalmente com as redes sociais, a gente, escancara uma realidade muito bizarra, né? Só que, tipo assim, ele acaba escorando o trabalho dele, que é ruim, tá ligado? O trabalho dele é ruim e ele nunca tá errado, pô. Ele sempre vai colocando uma desculpa diferente ou alguma coisa. Contra o Curitiba, o resultado foi bom, porque o Vasco saiu atrás. Mas, caralho, sair atrás não é ruim? Como assim? Parece que o jogo começou 1-0 pro Curitiba. Não começou 1-0. O Curitiba foi lá e fez o gol. Tá ligado? É problema do time dele tomar o gol, né? E isso sem o melhor jogador que o Aleph Manga. Hoje, de novo, o Santos. Sem o melhor jogador, pode-se dizer assim, do Soteldo, se eu tiver errado, mas... sem o Mendonça, que tava jogando bem também. Mais alguns desfalques. Não, o Vasco tirando o gol do Santos... Mas como assim tirando o gol? Como é que você vai tirar o gol, cara? Como assim? Tirando o gol? Tirando o gol do quê? Caralho. Falando que o Santos é um time acostumado a jogar Série A e ele tomou um gol de um moleque de 16 anos, tá ligado? Tá tocando punheta. Como é que subiu agora? Tipo assim, bagulho que não tem nada a ver. É isso, ele nunca vai estar errado. Ele nunca vai chegar no coletivo e falar assim, a gente jogou mal pra caralho mesmo hoje. De novo. Pela quinta vez consecutiva a gente jogou mal. Ele nunca vai falar isso. Vai falar que tá no processo, o trabalho. Eu acredito no trabalho. Só que ele pode falar, nosso trabalho tá ruim. O meu trabalho está ruim, né? Mas ele não vai falar isso. Ele não vai falar isso, né? Porque ele nunca vai estar errado. Porque se você falar que o trabalho dele tá errado, você vai falar que ele não é um ser humano. O ser humano erra, ele pode errar. Ele tá no direito de errar.
Só que ele vai errando, vai errando, vai errando, vai errando, vai errando. Gasta dinheiro Né? com merda. E na próxima rodada vai estar na zona do rebaixamento. E não pode falar mal, tem que ter cuidado com as palavras, porque ele não é robô. Isso que dá. Porra, é porque, caralho, sabe qual que é a parada, mano? Tipo assim, olha só. A pergunta, porra, ano passado, o Vasco da Gama me empresta o Galarza pro Curitiba, tá ligado? Ou seja, o Galarza não servia pro Vasco da Gama. Aí o Galarza volta pro Vasco, um Curitiba que brigou pra não cair. O Galarza nem era titular direito do Curitiba, mas ele é titular do Vasco SAF. Ele é titular. Pô, aí eu falo, porra, é a questão do elenco, né? O André vai pra seleção, o Marlon vai pra seleção. Quem vai jogar? O Galarza. Porra. Caralho, cara, isso, tipo assim, isso não é culpa do Galarza, que tem 20 anos de idade, ele ainda vai evoluir. Só que, caralho, não, tipo assim, ele evoluiu tanto assim no Curitiba, pra ele ser titular do Vasco na temporada seguinte, no Brasileirão. Porra, isso é um erro de planejamento, tá ligado? Da diretoria, né? E do Barbieri junto também, tá ligado? Porra. Aí, o Vasco sabia que o André ia pra seleção, tá no contrato. O Vasco sabia que o Marlon ia pra seleção. Não tá no contrato, mas ele ia, né? O Vasco não vai amarrar o moleque no pé da cama, tá ligado? Marlon Gomes convocado. Fala, não, tu não vai não, irmão. Não, mas eu queria muito pra você. Não, irmão. Não, irmão. Porra, vai dar aqui, me dá essa algema aqui, vou te prender. Tá ligado? Porra. Tá aqui. Pra finalizar, vamos falar dela, né, que não podia faltar, a arbitragem. O Vasco, infelizmente, é um combo de coisas ruins, políticos canalhas, empresários sugadores, venda sem transparência e negócios obscuros, CEO flamenguista, técnico estagiário, torcedores emocionados e omisso, time fraco, né, para completar o combo que não podia faltar, era a sacanagem da arbitragem, né, ou pelo menos 2 pênaltis ontem não marcados em favor do Vasco, bolas na mão, que são questionáveis aí sob o ponto de vista do que é a regra, né, da arbitragem, né, que ela varia de acordo com o time que está em campo. Se é, por exemplo, o Flamengo, com certeza ontem, no mínimo uns 3 pênaltis e expulsão a gente teria, mas quando não é ele, a leitura ela muda, né? E lógico, né, para quem acompanha sabe que também para mim isso não é motivo, ou não foi o motivo pelo qual o Vasco tropeçou ontem em São Januário, né? Mas, como sempre, ela influencia pra caramba, né? Todo esse pacote do mal, a gente já viu qual que é o resultado lá no final, quando ele tá ativo, né? E o Paulo Brax diz que vai a CBF fazer reclamações, fazer queixa do que ele chamou de ultraje. Ultraje é eu ter que ver você como executivo do Vasco. Ultraje é eu ter que ver o Maurício Barbieri como técnico do Vasco e falando a bosta que ele falou ontem na coletiva. O traje é parar para assistir o Vasco dentro de campo. O traje são os jornalistas e influenciadores que defenderam toda essa canalice aí. Para finalizar, vou deixar os 2 vídeos, né? Um do Paulo Brax dizendo que é um traje e que vai reclamar a CBF, e o outro de um ex-árbitro que inclusive odeia o Vasco, que é o Paulo César de Oliveira, lá na Rede Esgoto de televisão, falando sobre esse lance, confirmando que sim, foi pênalti claro em cima do Pedro Raul. E olha, a gente podia ter saído com um empate de São Januário contra o time misto, ou o time sub-20 do Santos. Se com uma vitória o Barbieri, ou com uma derrota o Barbieri falou que a gente foi brilhante, imagina com um empate, né? E era vaga na Libertadores direto. Deixar o vídeo aí, ó, comenta, curte, desejar para você uma semana abençoada. Grande abraço, se inscreve no canal, fique com Deus, saudações vascaínas. Nós somos ultrajados hoje aqui, amanhã nós estamos na CBF, em relação a critérios de arbitragem, cobrar a explicação da CBF, da ouvidoria da Comissão de Arbitragem, a respeito de o nosso vídeo, 2 pênaltis claríssimos não marcados, além de outros critérios. Para a gente analisar a ação do Rodrigo Fernandes, o Pedro Raul tem o domínio da bola, está com ela dominada, e agora a gente vai soltar para analisar. O Rodrigo Fernandes pode soltar, olha só a ação dele. É direto. Na perna esquerda do Pedro Raul, ele não toca na bola, só no segundo momento que ele chuta essa bola para escanteio. Isso pode levar, sim, a interpretação do árbitro, né? A questão de dizer, olha, bola, a gente não tem acesso ao áudio, né, do que foi falado, qual foi a mensagem que o árbitro estava passando para o VAR, né, sustentar a decisão de campo. Mas para mim é uma entrada imprudente, né, do Rodrigo Fernandes, e aquela primeira ação só na perna do Pedro Raul, para mim, pênalti, que deveria ter sido marcado.